Eu queria repetir isso. Eu ontem fiquei um pouco preocupado sobre o cenário aqui do plenário com a entrega da proposta aprovada na Câmara dos Deputados. O presidente Davi Alcolumbre cumpriu o seu papel, dizendo que a proposta estava chegando e que ele ia cumprir o prazo regimental, que é no mínimo, ele usou essa expressão, 45 dias, se fala-se já em 60, 90 dias, mas me preocupei também com a fala de alguns senadores, que na emoção daquele momento, falaram que a proposta poderia ser aprovada até numa semana. Eu vou usar que isso foi uma força de expressão. É inadmissível que um senador, uma reforma dessa extensão, que interessa a 200 milhões de brasileiros, nunca vista semelhante na história do país, tenha parlamentar que entenda que pode se votar numa semana. Claro que foi força de expressão, assim quero acreditar. Isso não faz bem para o currículo de ninguém. Como eu acho que foi força de expressão do momento, né, da entrega da proposta aqui, reafirmo que fiquei, quando vinha de lá para cá, com a entrevista do senador Otto Alencar, que jogou pelo menos, eu diria, um pouco de água para aqueles que estavam morrendo de sede. E molhou uma flor no deserto, que dava a impressão que ela estava morrendo. Onde ele, mediante estudo, ele presidiu a Comissão Especial da Previdência, pessoal. Como eu presidi a CPI da Previdência. E o senador José Alencar, na CBN, hoje pela manhã, foi muito feliz ao dizer que não é bem assim, não, achar que o Senado vai se omitir e que não vai aprofundar o debate de um tema como esse, que interessa a geração do presente e as gerações futuras, que é a nossa Previdência. Quem, eu vejo jovens chegando aqui na tribuna, quem jovem ou mais idoso não quer uma aposentadoria decente? É como eu digo, nem louco rasga dinheiro. Todos querem uma aposentadoria decente. Mas na forma que essa está construída e que aqui chegou, eu vou dar alguns exemplos. Me preocupo. Aposentadoria especial. Não tem como o Senado não se debruçar sobre esse ponto. Eles reconhecem que mineiro, trabalhador em Minas, lá no subsolo, só pode ficar 15 anos lá embaixo e tem direito a se aposentar. Beleza, é exatamente o que a lei diz isso. Metalúrgico, que trabalhar em insalubre e penosa, tem direito de se aposentar com 25 de contribuição. Beleza, eles reconhecem. Professora, a mesma coisa, com 25 anos de contribuição. Só que o mineiro, ele diz que ele pode se aposentar quando chegar aos 55 anos. Ora, se ele começou a trabalhar com 20, com mais 15 ele está com os pulmões tudo estourado. 20 mais 15, 35. Para chegar a 55, 20. E aí? E esses 20 anos, quem vai pagar ele? Ele não vai receber um centavo, mas isso é um absurdo. Querer que o cara tenha que sair da mina, desemprego está aí, falam 13, 14 milhões de pessoas, e digam para ele, olha, os próximos 20 anos, tu não pode mais trabalhar na mina, mas não pode se aposentar, embora você tenha direito. Como fica? Me expliquem. Eu já disse que vou cobrar aqui e vou cobrar na comissão naturalmente. Daqueles que querem aprovar como está. Mas vamos pegar um metalúrgico agora. Começou, digamos, com 20 anos. Com mais 25, 45. Ele só pode se aposentar com 60. Nesses 15 anos, aonde esse cidadão vai trabalhar? Se ele merece se aposentar e não pode ser mais metalúrgico, porque a área considerada dele prejudica a saúde, e por isso a Câmara reconheceu que devem ficar os 25 anos, mas tudo bem, mas para alcançar os 60 agora, são mais. A soma, 25 mais 20, 45, para 60 mais 15 anos. E aí? E esses 15 anos, quem vai pagar ele? A sociedade, o Estado, diz que, olha, você não pode mais trabalhar, vai embora. Mas sabe o quê? Com pires na mão? Como manter a família? Eu me boto porque eu fui peão de fábrica. Eu sei o que é trabalhar numa fundição. Eu contei um dia e repito aqui, quando eu vou ao médico, o médico pergunta se eu sempre fumei. Nunca fumei uma porcaria dessa, nenhuma, nenhum tipo de cigarro, nenhum, graças a Deus. Como também nunca fui adepto à bebida.
Aí eles dizem, mas tu tem problema, pai. Eu digo, bom, qual é o problema? Aí eles me disseram, quanto tempo trabalhou na fundição? Eu repito, da Maesa, em Caxias do Sul. Ah, foi uns 15 anos. E na forjaria? Ah, mais uns 5 anos. Porque eu tenho 20 anos de contribuição lá fora e mais 40 aqui dentro. Vou ter, se Deus quiser, quando concluir o mandato. Você tem problema. Então, como é que faz com esse mineiro? E o professor também. E o professor, ele começou a dar aula com 20 anos. Com 25, eles reconhecem que ele pode se aposentar. Pode ir para casa. Aí daí sim, daí a minha aposentadoria não. Só quando completar 55. Ou seja, quem paga para ele esses próximos 10 anos? É algo tão absurdo que ninguém consegue me explicar. E isso que eu estou falando hoje, não penso que eu falo isso só hoje. Já falei nas comissões, já falei no debate com os ministros correspondentes à área, ninguém explica. Aí não dá, né? E achar que o Senado vai se prestar a ser casa carimbadora. Ontem eu vi, senador, numa grande emissora de televisão, um repórter dizendo, numa grande emissora, então não é pequena, hein? Eu fiquei abismado. Eu disse, não, o Senado tem que carimbar mesmo. E fazia assim. O Senado vai carimbar e tudo, e pronto, e acabou. Mas agora, vá se eleger primeiro, vem aqui ser senador. Vai ser deputado federal, se quiser decidir por nós. Eles se dão no direito de decidir o que nós vamos fazer. Mas isso é brincadeira, é uma irresponsabilidade total. Não tem essa de carimbo, não. Se o Senado se prestar esse papel de total irresponsabilidade, eu começo a me perguntar, e o povo há de perguntar, mas para que o Senado, então? Se vem medida provisória para cá, qual é a alegação? Ah, medida provisória tem que ser votar correndo, não muda nada se não volta para a Câmara. A aviação foi assim. Tem uma tal da liberdade econômica, eu não tenho nenhum problema com liberdade econômica, que ela vai chegar aqui essa semana que vem, provavelmente. Estão dizendo que também que nós não podemos discutir e tem que voltar, porque pode voltar. Ali tem 35 mudanças, sabe aonde? No mundo do trabalho. Dizendo, por exemplo, que se o empresário tiver mal, ele pode a qualquer momento revogar leis. Revogar leis. Está lá escrito. Quem diz é a Anamatra, não sou eu. Estou dando só como exemplo. Não precisa mais CIPA. O que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro das fábricas. Eu fui cipeiro. A importância de uma CIPA na política de prevenção do acidente, ela é fundamental. Agora, segundo essa MP, que vai cair em passar aqui no grito, ela vai permitir que o empresário decida se ele quer ou não quer CIPA. Sabe por quê? Porque ele não quer? Porque é metade empregado, metade empregador, conforme o tamanho da empresa, só que essa CIPA tem garantia por 1 ano, para ter liberdade de inspecionar. Não querem. Mas quero voltar à Previdência. Nesse momento da história do nosso país, nós, aqui no Senado, se negar a cumprir o nosso papel de casa revisora, reforma trabalhista eu lembro, eu fui relator numa comissão, ganhei por 1 voto, para não passar nos termos que estava e apresentei uma alternativa. Aqui no Senado, no plenário, perdemos. E qual era o argumento principal? O Senado não pode alterar essa nova, foi construída uma nova CLT. Praticamente revogou a que tinha e apresentou uma nova. Mas o Senado não vai alterar 1 vírgula, e não alterou. Desculpa, o senhor foi mais tolerante na sua fala. Mas eu até diria que o Senado não se postou naquele momento à altura do Brasil. Se encolheu, se apequenou e simplesmente votou uma nova CLT, vejam bem. Uma nova CLT sem mudar 1 vírgula. Qual o argumento principal que foi usado por aqueles que defendiam essa posição? Não, o presidente Temer, ali da tribuna, o senador Romero Jucá, ali do governo, vai vetar os piores artigos que está o país e outros sem razão. Eram 8, se eu não me engano, os piores eram 8. E daí, o presidente Temer não vetou 1 vírgula, e a lei está até hoje aí. O Supremo é que está decidindo agora e alterando alguns dos artigos, como permitir que mulher grávida trabalhe em área insalubre, penosa e periculosa, e chegou ao absurdo de amamentar dentro de uma área insalubre. Que ponto nós chegamos?
O Senado não pode cometer o mesmo erro na reforma da Previdência. Não pode. Vamos pegar um exemplo de um cidadão que hoje, se está indo trabalhar, e ele tem um acidente com o carro dele, ou o ônibus caiu, sei lá o quê, teve um acidente, e teve uma sequela grave e ficou paralítico. Hoje é aposentadoria por invalidez. Sabe como é que vai ser agora? Não é considerado mais aposentadoria por invalidez se o cidadão não morrer dentro da fábrica, se o acidente não for dentro da fábrica. Bom, uma coisa é reforma trabalhista, outra é seguridade, outra seguridade onde está assistência, previdência e saúde. O que vai acontecer? Ele vai se aposentar com 60%. Das contribuições ainda. E que ele poderá ter daí o quê? Se ele tiver 15 anos de contribuição ou 20, e for 60%. E ele ganhava na fábrica, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, para quando vai. E se caso ele morrer, a mulher vai ganhar metade de 60%, que vai ficar com 30% a renda familiar. Exemplos. Que a gente vai ter tempo. Não, nós vamos falar muito nessa tribuna aqui. Vamos falar todos os dias. E todo espaço que tivermos nas comissões, vamos estar lá também. A população tem que saber o que está sendo aprovado. Que atualmente ela não sabe ainda. Não sabe. A forma de cálculo. O cidadão está se preparando para se aposentar. Digamos que ela seja promulgada em outubro. Ele se preparou a vida toda para se aposentar em novembro. E um dia antes ela é promulgada. Um dia antes, digamos, dele entrar, porque tem que completar aquele período 86-96, que é a soma de contribuição com idade. Um dia antes ela é promulgada. Que transição é essa que diz que a forma de cálculo dele vai ser por toda a média no longo da vida, enquanto que até hoje foi as 80 maiores contribuições, ou seja, 80%. Ali, conforme o caso, e estudos realizados, devido ao emprego que ele teve durante a vida dele, ele poderá ter uma redução de 10, de 15, de 20, de 30, e chegou ao absurdo de 40%, que você já listou, se ele pegar só os 60%. É isso que nós vamos aprovar? Como é que alguém pode ficar alegre de votar essa reforma? Como é que alguém diz, não, a reforma tira direitos mesmo? Tira. Todos reconhecem. Mesmo aqueles que têm uma visão do outro lado reconhecem. Ela tira direito mesmo, claro que tira. E como é que fica alegre em aprovar uma reforma dessa? Poderia até ele dizer, é com muita tristeza que eu vou ter que votar dessa forma, porque reconheço que eu estou tirando direito, sabe de quem? Não é só do mais pobre, não. Classe média, se prepara a classe média. Você acha que eles não estão pegando você nessa reforma? A classe média também se aposenta. Ou não se aposenta? É principalmente a classe média para baixo. Que quem é poderoso não está preocupado com reforma da... Está preocupado que ele tem a poupança dele, os investimentos dele, ilegítimo. Claro, quem é rico não precisa, e é legítimo. É fruto da história dele, da luta dele. E engraçado que sempre que dá esse tipo de discussão, eles olham da classe média para baixo, não olham da classe média para cima. Qual, nessas reformas... Aí vem a tal de reforma tributária, eu só vou, de um passando, citar. Eu quero ver essa reforma tributária. Eu quero, porque aí sim, aí o debate da reforma tributária, ela vai pegar o mercado financeiro e os poderosos. Eu quero ver. Eu disse outro dia, repito aqui. Eu quero ver se vão pegar. Se vão pegar grandes fortunas, grandes heranças. Se vão fazer que, de fato, a reforma tributária seja progressiva, solidária. Que os bens de consumo sejam diminuídos e se aumente aqueles que não são fundamentais para a vida de uma pessoa. Claro que não. Mas eu vou brigar porque assim seja. Brigar no bom sentido, fazer um bom debate para que assim seja. Mas eu fiquei, quando eu vi a alegria de muitos com aquele texto, eu fiquei triste, confesso que fiquei triste. E confesso também que hoje de manhã, falando com o senador Otto Alencar, eu até dei uma trancada na garganta. Calma, pai, calma. Digo, não, eu estou calmo, senador, mas a notícia melhor que eu recebi hoje de manhã foi a sua entrevista. Porque não, eu só vi na grande mídia uma festa enorme. Mas pergunte quem vai pagar a conta. Da classe média para os mais pobres. O que é passado para muita gente, quase que numa lavagem cerebral, que essa é uma proposta maravilhosa. A reforma, como aqui já falou o senador Girão,
senador Plínio Valério e tantos outros, é preciso, e eu reconheço que é preciso. Então, que deixem pelo menos o Senado trabalhar. Não nos proíbam de trabalhar. Não calem a nossa voz, porque não vão conseguir. Nós temos um mandato aqui, ninguém vai conseguir calar a nossa voz. Vocês acham que nós vamos para as comissões? Vocês acham que nós vamos para plenário? Você acha que não vai ter aqui sessão temática? Que venha 5 defender contra ou a favor? Ou vão querer enfiar a goela abaixo? Vai ter sim. E nós vamos interpelar os responsáveis pela exposição de cada lado. Vamos ouvi-los. Ninguém vai calar a nossa voz. Vocês podem ter certeza absoluta, os que estão assistindo nesse momento, que os debates serão na Comissão de Direitos Humanos, que lá já é um espaço de debate permanente, e serão também na CCJ. E nós queremos quantas sessões forem necessárias. Ninguém é contra o Brasil, nós queremos um Brasil para todos. O governo tem que olhar para todos, o Congresso tem que olhar para todos, mas quem está sendo chamado a pagar a conta é a classe média e os mais pobres. É fato e é real. Essa questão do BPC, só como exemplo que vocês já deram aqui, porque o Supremo está dando, e baseado no Estatuto do Idoso também, que é de nossa autoria, casualmente, que é assegurado às pessoas o direito de um salário mínimo se comprovar que efetivamente ele não tem que se manter. Como o Supremo está dando isso, eles sutilmente estão botando agora na Constituição, que tem que manter a renda per capita, quando ultrapassar a 1/4 do salário mínimo, não tem direito ao BPC. Então, de uma forma que eles dizem que garantir o BPC, ao mesmo tempo eles engessam para que não haja esse direito assegurado. Me permita só, porque eu me comprometi, já falei das especiais, eu recebo muitas cartas, mas do Brasil todo, de todos os estados. Não tem um estado que eles dizem, e olha, é emocionante, que eu chego quase que a chorar, e não estou aqui num discurso emocional, porque não há necessidade disso, né? Mas eles dizem, mas tem uma esperança? O que eu tenho dito para eles? É preciso sim esperançar. Eu aprendi muito a admirar a palavra esperançar. Ter esperança, mas lutar para fazer acontecer. Cada um faça a sua parte. Cada um dos senhores, via as redes sociais, falem com seus senadores. Pode mandar para mim, para qualquer um aqui, nós todos queremos. Falem, conversem. E diga para ele explicar essas questões que nós estamos levantando aqui hoje, e vocês vão ver aqui pela TV Senado, quase que diariamente, esse tema a ser debatido. Eles que expliquem como eles vão votar essa proposta. Se há outras fontes de recursos que a CPI mostrou claramente. Esse dado, que sonegação do país, sabe quem sonega? Não é classe média nem pobre, não. É os poderosos. Segundo os dados que eu recebi dos profissionais da Receita, está se aproximando, o número que me deram é esse, 626 bi por ano. Dá o dobro, 3 vezes mais, até, dá 5 vezes mais do que o resultado que eles querem com a reforma. Só combater a sonegação dá 5 vezes mais de renda para o país do que o resultado da reforma. Porque eles dizem que com a reforma, se acontecer a reforma, vai ter mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a habitação, para a estrutura, para emprego, para a renda, para tudo. Então não precisa fazer reforma. Executem, cobrem, fiscalizem. Se vocês reconhecem que tem mais de 600 bi, que é só sonegação, isso é por ano. Todo ano vamos ter 600 bi a mais. Recebi carta de um parceiro meu, metalúrgico do Rio Grande. A cartinha está no meu gabinete, para quem não é uma carta que eu criei. Paim, sou morador agora de Santo Antônio da Patrulha. Trabalho em Gravataí, 120 quilômetros entre Santo Antônio, entre ida e volta, é que eu faço todo dia. O meu serviço é numa fundição de peças pesadas. O calor é de 1000 graus. Dói tudo, até a alma, diz ele. Eu sei que o senhor sabe bem o que é ser metalúrgico, diz ele. Comecei a trabalhar aos 18. Estou com 37. Tinha calculado que daqui a 6 anos iria completar 25 anos de metalurgia, serviço totalmente insalubre. Fundição é boca de forno, 1000 graus, vejam bem. Quem vai resistir? Estão falando aqui os meus vizinhos e parentes que a minha aposentadoria vai ficar muito difícil, para não dizer impossível. Diz que agora, ele disse isso na carta, né? Diz que terei que ter 60 anos. Isso é verdade? Fechar aspas.
Eu respondi para ele: olha, Juliano, pela lei atual, você estaria apto a se aposentar, porque trabalha em insalubre penosa, que o cidadão morre em torno de 45, 50 anos, aos 43. Com a dita reforma, você terá que trabalhar até os 60. Aí, nesses 17 anos, você não vai receber um centavo. Tive que dizer a verdade, como é que eu ia mentir para ele? Você vai ficar 17 anos, que trabalhou em área insalubre penosa, no caso aqui, sem receber um centavo, e apto a se aposentar pela lei atual. Aí eu disse: então, Juliano, se o senhor quiser se aposentar pela especial, vai ter que esperar mais 17 anos, sem um centavo no salário. Vejam só essa realidade. Nós que estamos aqui, e às vezes eu digo, e está escrito, o mundo nosso aqui dentro do Congresso, e até das nossas vidas pessoal, nas nossas casas, com nossos familiares, com nossos amigos, é um. Agora, a realidade dentro de uma fábrica, eu falo de fundição porque trabalhei muito em fundição, dentro de uma forjaria, numa empresa de produtos químicos, na boleia de um caminhão, é outra. É bem diferente da nossa realidade. Já um professor que começou a trabalhar com 20 anos de idade e tem direito a especial, com 25 anos de trabalho em sala de aula, também será prejudicado. E eles dizem que os professores estão preservados. Ao invés dos 45 anos de idade, ele terá que alcançar os 60. Como fica a situação dele? Entre 45 e 60? 45 para 60, mais 15 anos que ele não poderá se aposentar, está apto para se aposentar e não poderá se aposentar. Por quê? Ele já atingiu o tempo de contribuição, mas não tem a idade. Hoje, com o tempo de contribuição, já que é considerado serviço penoso, ele pode se aposentar. Enfim, eles estão acabando com a aposentadoria especial. Quem trabalha em área insalubre penosa pode saber que o problema é gravíssimo. Não é só o caso do professor. Vamos pegar mais alguns casos. Prosseguimos. A aposentadoria especial aos 20 anos de contribuição em idade mínima, conforme que vem da Câmara, é 58. Pega quem? Quem trabalha, por exemplo, na área com mercúrio, fabricante de tinta, fundidor, de chumbo e trabalhadores em túnel e outros. Mesma situação. Vamos pegar um exemplo. Começou a trabalhar com 19 anos, mais 20 de contribuição, está com 39. E daí? Para os 58, vai faltar 19 anos. Ele ia se aposentar hoje nessas condições e agora vai ficar 19 anos sem saber o que vai fazer, sem condição nenhuma de se aposentar. Já falei do Minegro, que está nesse momento aqui repetido, né, porque eu já improvisei, e já falei tanto que sei decor. Em resumo, senhoras e senhores, a situação é gravíssima. Eu quero mais ficar na linha da conclusão, porque tudo que está anotado aqui eu sei decor praticamente. Eu só quero fazer um apelo. No embate político aqui dentro, nessa renovação que houve aqui, só voltaram 8. Eu fiquei um dos 8 que voltou. Eu tenho dialogado com todos os senadores. Sinto que há uma enorme boa vontade de aprovar uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência decente. E essa é indecente. Quero cumprimentar os deputados federais que já, como eu digo numa entrevista que dei hoje, conseguiram diminuir os danos. Mas ela continua indecente por tudo aquilo que nós vamos debater aqui dentro. O apelo que eu quero fazer, é que a gente discuta, artigo por artigo, vírgula por vírgula. Vamos fazer um bom debate e vamos fazer as alterações que esse plenário entender necessária. É 3, é 4, é 5. Eu achei pelo menos 10, mas vamos dizer que entre o céu e a terra há uma diferença, né? Eu achei no mínimo 10 que são absurdas. E vou trabalhar com esse horizonte das 10. Mas vamos ver o que é possível. A comissão especial, o próprio presidente já deu o sinal que tem que haver um debate e que não pode a casa só carimbar e tem que ter, pela fala dele, e a entrevista é pública, se voltar para a Câmara e daí, meu Deus do céu. Se a Câmara tem lá 379 votos garantidos, né? Naturalmente, se sair daqui para cá com alguns avanços, foi 379 votos a Câmara. Se sair daqui com alguns avanços, uma melhoria, eu tenho certeza que lá eles vão votar daí. Eles melhoraram em parte, ou diminuíram o dano, o Senado faz a sua parte,
Por exemplo, me é simpática, eu digo, pode ser que alguém não goste, mas eu vou dizer. Tem conversado comigo, Vossa Excelência, inclusive, essa questão dos estados e municípios, mas que vai ali um artigozinho dizendo que a Assembleia do Estado tem que referendar, para que os deputados estaduais têm que assumir também o compromisso. É só isso. Eu vi o Otto Alencar de novo, falando muito nele, né? Mas foi eu vi ele falar isso. Vai ali um artigozinho, olha, incluído estados e municípios, Câmara e Senado, agora a Assembleia no Estado tem que referendar. Para que os deputados também assumam a sua responsabilidade pelo novo texto, que eu espero que seja bem melhor do que esse que está aqui até o momento. Eu concluo, presidente, dizendo que a vida é muito dinâmica, que eles estão nos ouvindo. E se eu não fosse um homem que acredita muito, muito, muito no verbo esperançar, tenho esperança, mas luto para fazer acontecer. Vou para 70 anos. Se cheguei onde cheguei, porque eu sempre levei comigo o verbo esperançar. E nunca joguei a toalha antes da hora. Mesmo na reforma trabalhista, todos sabem. Como foi na reforma da Previdência do Temer. Fiquei na linha do otimismo. Então eu peço aos senhores e senhoras que estão me ouvindo nesse momento. Com a idade que eu tenho, eu poderia me aposentar amanhã. Não é, por exemplo, porque eu quero continuar aqui trabalhando, defendendo as causas que são a razão da minha vida. Eu não precisaria estar aqui. Poderia estar aposentado já. Já preenchi todos os requisitos. E botar minha suplente. Mas é correto. Esse povo gaúcho brasileiro que me deu a minha vida, quase 40 anos, vai dar para mim estar aqui, tendo um bom salário, só para defender eles. É justo que a gente se omita no momento desse. Desculpe um pouco da emoção, mas Deus do alto está vendo. Ele sabe que nós faremos o possível. Tenho certeza que tem senadores e senadoras que farão um debate decente, equilibrado, para não permitir que isso aconteça. Essa minha emoção é para que vocês entendam, vocês não conhecem o que é a reforma. Desculpe eu dizer isso para quem está em casa assistindo. Vocês não conhecem. Acompanhem agora a TV Senado daqui para frente. E vocês virão esse debate. Os que quiserem dizer que isso não é verdade, eles dirão. E nós teremos que provar que não é verdade o que eles estão vendendo para a população brasileira. Não é decente. E não estou criticando a Câmara, não. A Câmara fez um belo trabalho, debateram. Acho que tiraram ali no mínimo umas 6 questões gravíssimas. Mas deixaram para nós também fazer a nossa parte. E o Senado vai se omitir? Não tem nada a ver com isso. Para mim está bom assim, tudo bem. Não, não é assim. A vida não é assim. Até porque a vida nos cobra. Quem se omitir aqui, ou for seduzido para essa história que alguns falam dos tais de 40 milhões, que até o senhor Vossa Excelência conversou comigo, que discorda dessa tese, isso é um absurdo, emenda é para todo mundo igual e não tem essa de quererem cooptar alguém por causa de 40 milhões, que é 10 milhões por ano, e que já mandaram 1,5, agora estão mandando mais 3,5 bi lá para a Câmara. Aqui não tem nada a ver com isso, viu? Sendo bem claro. E os deputados assumiram. Eu vi um deputado também, olha, eu vou de novo para uma emissora de rádio. Sabe o que o deputado disse? Sim, eu vou pegar mesmo os 40 milhões, 10 milhões por ano. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu acho que não é por aí. Eu não sou de personalizar, principalmente a crítica. Vou elogiar, tudo bem. Ele disse, sim, eu vou ter prejuízo na minha vida política e eleitoreira, porque eu vou perder muito voto lá. Então, nas minhas bases, eu vou levar esse dinheiro para dizer para ele, olha, eu tive que votar contra vocês, mas assegurei aqui a ponte, assegurei a estrada, sei lá o quê. Ele disse abertamente, abertamente. Isso é que nos preocupa muito. Para que ninguém, eu estou falando tudo isso aqui, o senador Girão já vou conceder uma parte com muita satisfação, para que não passe a impressão que alguém aqui nessa casa vai dar a impressão que vai criar dificuldade para criar facilidade à medida que oferecerem prêmios. Prêmios, eu diria. Prêmios, que para mim é corrupção, né? O termo correto é isso. Alguém se vender. Se vender, porque ele está se vendendo os conceitos dele. Aquilo que ele entenda, e ele entende que é bom para o povo. Para receber emendas, não dá. Aí não dá. Aí é demais. Aí não tem como não ser
comentado, divulgado. Eu estou tendo todo cuidado aqui para não citar nome de ninguém e não estou citando também. Mas acho que é um momento muito difícil, né? Essa renovação que houve em todo o Congresso não foi para isso. Para ouvir alguns parlamentares, eu ouvi, inclusive, eu acompanhei o debate na Câmara, dizendo que é isso mesmo, acabou e pronto. E vendo também comentários em emissoras, dizendo que é isso mesmo. É isso mesmo para vocês, para nós não é. É isso mesmo para vocês, para nós não é. Para nós é a causa que interessa. Tem que fazer reforma, vamos fazer. Mas vamos fazer os ajustes necessários para que a reforma aconteça de forma tal que efetivamente do mais pobre ao mais rico, não tem problema nenhum, seja menos prejudicado. O que não pode é dizer o seguinte: da classe média para cima, benefício total. Da classe média para baixo, paguem a conta. Como tem sido feito, e é isso que nós estamos vendo. Então, eu termino dizendo isso. Faço um apelo para o senhor, a senhora que assistiu os debates ontem, hoje, vai continuar assistindo, que são só 3 senadores. São só 3 no seu estado. É fácil. No meu estado, vou citar de forma agora positiva, os 3 senadores é Paulo Paim, Lazer Martins e Luiz Carlos Reis. Converse com os três, estão me incluindo naturalmente. Nenhuma aqui posição de pré-julgamento. Converse com os 3. E em cada estado do Brasil, são 26 mais o DF, né? Converse com os 3 senadores para que eles não se omitam, não se encolham, não se assustem, que hoje é uma política de medo que circula muito, né? Não se assustem e votem uma proposta decente, que o Senado, a Câmara, queramos ou não, fez a sua parte, que ela diminuiu a indecência. Agora chegou a hora do Senado. O Senado não pode fazer o serviço, digamos, inadequado, eu não queria usar um outro termo, inadequado, e dizer, não, para nós somos que nem Pôncio Pilatos, tanto faz, se Jesus vai ser crucificado ou não, não importa. E eu com isso, sou senador, só vou concorrer a maior parte daqui a 8 anos, a maior parte, né? Porque é 2/3, só daqui a 8 anos. Isso é de uma baixaria que eu não vou usar nenhum termo, eu não quero usar aqui. E quero dialogar, naturalmente, vamos dialogar com todos os senadores. Todos têm o mesmo mandato, todos têm o direito de ter a sua posição e opinião, mas temos obrigação de construir um melhor para o povo brasileiro. É como eu digo em relação ao presidente, quando me pergunto. O presidente da República tem que governar para todos. Ele foi eleito para isso. Ele é presidente da República. E em mesma reforma, o que o presidente da República tem dito? Eu mandei para o Senado. O problema é do Senado. O Senado que decide o que vai fazer. Eu mandei uma proposta para lá. Ele diz isso. O Senado que decide o que vai fazer. Ele cansa de dizer isso. Até porque antes, vocês sabem, todo mundo sabe, que antes de ser presidente ele era contra a reforma. Sempre foi contra. Tá os vídeos todos deles aí. Mas eu ainda entendo, ele é presidente da República. Ele apresentou uma proposta e remeteu ao Congresso. Câmara e Senado têm que assumir a sua responsabilidade.